Oi, gente, estamos começando mais um vlog, tá? Eu nem vou dizer que vai ser um vlog de leitura, porque eu acho que não vai ser. Tudo que eu li esse mês eu não posso comentar, porque é tudo leitura pra outros vídeos. Na verdade não é que eu não posso comentar, mas é que eu já vou comentar em outros vídeos, então faz muito sentido. Então o que eu vou fazer nesse vlog? Além de apreciar a companhia dessa gata super simpática, eu vou abrir uns pacotes com vocês. Inclusive, eu já quero abrir esse vlog fazendo a pergunta de milhões, tá? Fazendo a pergunta de milhões. Porque eu tô me sentindo um pouco incomodada com o fato da monotemática do vlog de eu abrir pacotes. Vocês não estão cansados de me ver abrindo pacote? Será que eu não devia parar de abrir pacote no vlog? Me conta aí nos comentários, sejam sinceros, assim. Vocês estão felizes vendo eu abrir pacote? Ou vocês estão tipo, ai, lá vem essa garota de novo, coisa bem chata. Guarda pra vocês esse pacote, tá? Me conta aí embaixo nos comentários o que vocês querem fazer. Porque assim, janeiro eu só tenho vlog secreto. Eu só tenho vídeo secreto em janeiro. Só TBR secreto em janeiro. Sem mentira nenhuma. Tem 18 livros na minha TBR de janeiro. 16 desses 18 são para vídeos específicos, onde eu vou falar dos livros nos vídeos específicos. Então eu não vou poder falar dos livros no outro vídeo. Eu não sei sobre o que vão ser os vlogs em janeiro. Eu vou ter que inventar uns assuntos, assim, umas coisas muito aleatórias, tá? E normalmente quando eu não tenho assunto, tipo agora, e quando eu digo não tem assunto, eu não tenho assunto literário pra falar com vocês, tá? E ó, eu vou dizer um negócio pra vocês, eu abro uns quantos pacotes no silêncio da noite. Mas eu fiz uma tradição, abrir pacotes com vocês que eu tenho aberto, mas se vocês não quiserem que eu abra mais pacote, eu não abro, tá? E digam aí, ou não, assim, nossa, nunca mais vou abrir pacote. Não, não é assim. Não é 880, posso abrir menos pacotes. Deixa eu começar fazendo um agradecimento a 2 pacotes que recebi, que eu já abri, tá? Primeiro, ao Jorge, que eu joguei verde, colhi maduro. O Jorge tinha mandado aquele livrão, né, do Senhor dos Anéis. Eu falei, Jorge, tem que mandar, na verdade, esse aqui, ó, História da Terra-média. Chegou 2, pode ir mandando conforme for lançando, tá, Jorge? Ó. Tem uma previsão pra ler? Não. Mas em algum momento vai acontecer, que vocês sabem que eu sou assim. Uma hora eu me acordo enlouquecida e leio 2.000 páginas. Então aqui, volumes 1 e 2 que foram lançados, esse lançamento atrasou. O segundo pacote que eu recebi foi engraçado. Eu recebi ele hoje, tá? E eu podia ter deixado, inclusive, dentro do saco, Suzane. Só que eu precisei do saco pra outra coisa. Foi terça-feira, né? A gente tava conversando no grupo do Catarse e a Suzane falou que tinha terminado de ler finalmente As Mil e Uma Noites. Aí eu falei... pra mim falta o último livro ainda, que foi lançado depois. Aí ela falou, último livro? Aqui. Eu falei, da edição da Globo, porque as outras edições, elas não são edições incompletas, censuradas, pará. Aí a Suzane ficou tipo... Aí eu falei, né, quando eu li As Mil e Uma Noites, que foi em janeiro, fevereiro, março de 2019, não tinha saído ainda o 5º livro, que é esse livro aqui, que é o maior de todos. E aí a Suzane resolveu me presentear, agora que é a coleção completa, eu preciso ler esse último livro aqui. Só que aí aconteceu uma coisa engraçada. A Suzane veio 2 pacotes, tá? E aí nesse pacote aqui, que era o pacote que estava em cima da caixa, veio o seguinte bilhete. Morri lentamente lendo esse inferno. Claramente foi uma leitura agradabilíssima pra Suzane. Quando soube que não terminou de ler, resolvi compartilhar a experiência. Só coisas boas, só coisas boas. E aí eu abri esse pacote, tá? E tirei de dentro desse pacote não um livro, mas uma tesoura de poda. E eu fiquei... hã? E assim, vamos ser francos, tá? Quando eu li esse bilhete, eu não pensei imediatamente em As Mil e Uma Noites. Por quê? Porque eu fui acordada pra esse pacote hoje às 7h20, 7h15 da manhã. Então eu tava assim, ó. E o menininho até me pediu desculpa hoje, porque... ele falou, é cedo, né? Nossa, cedo. Eu não tava muito pensante, mas eu fiquei 1 hora olhando pra essa tesoura de poda e pensando... hã? Eu fui ler um outro bilhete. E aí no outro bilhete dizia assim, e isso aqui eu espero que seja útil porque não consegui fazer o truque de tirar algo da tua lista, tá? Aí eu pensei, bom, realmente está invertido. E o livro que estava lá era o 5º volume das Mil e Uma Noites. Deixa eu contar uma curiosidade, então, sobre isso. Já que a gente não tem assunto, já que a gente não tem temas literários, vamos conversar sobre curiosidades literárias. Deixa eu pegar meus outros volumes de As Mil e Uma Noites. E a Alexia tá muito bonitinha. O que é isso, meu nenê?
Ai, pessoal, eu tô me exibindo. Minha mãe passou o dia inteiro fora de casa hoje. Eu tô com saudade dela. E aí tá exibida. E essa pancinha aqui? Ai, deixou eu cheirar a pancinha. Mas não vai ficar exibindo a pancinha. Virou a cara pra mim. Não vira a cara pra mim. Vocês viram que o semblante dela chega a mudar quando eu perturbo ela? É isso. Sobre as 1001 Noites. A gente tem esses volumes aqui lançados pela Editora Globo, tá? 1, 2, 3, 4. 5 com este aqui, Biblioteca Azul. Qual é a diferença entre estes volumes aqui e a outra edição? Que tem edição pela Nova Fronteira, tem edição pela HarperCollins, tem várias edições. Primeiro de tudo é que as outras edições são censurada, propositadamente oculta trechos da história, e elas não são traduzidas, e as outras edições não são traduzidas do árabe. É a versão mais tradicional aí das 1001 Noites, é aquela versão resumida. Você abrir, e quando você vai lendo, você vai vendo que, na verdade, as 1001 Noites é um título falso, né? Porque a gente não tem 1001 contos das 1001 Noites. A gente tá lendo o conto 502 e depois ele vai pro 700 e não sei o que lá, né? Então não, a gente vai do 1, 2, 3, 4, daqui a pouco começa a pular. E a gente tem uma coisa só. Nessas edições aqui da Globo, a gente tem uma tradução direta do árabe, tá? Inclusive, tem um comentário aqui, deixa eu pegar aqui o volume 1, que eu acho que vai ser mais preciso pra falar pra vocês. Tem um comentário aqui, traduzido do árabe pelo Mamed Mustafa Jourushi, e ele é dividido em ramos. Então a gente tem o ramo sírio e o ramo egípcio. A gente tem 2 de ramo sírio e 3 de ramo egípcio. Às vezes a gente tem tipo um repeteco da mesma história contada por 2 estilos diferentes nessa variação do bem-aventurados os leitores que pela primeira vez vão deleitar-se com essas noites traduzidas do original, e não menos felizes são os que já as conhecem, pois, como escreveu Jorge Luiz Borges, as 1001 Noites não morrem, continuam crescendo ou recriando-se, e o infinito tempo do livro continua o seu caminho. O tradutor Mamed Jourushi compulsou várias versões manuscritas e impressas em árabe, e o resultado é surpreendente. Além de captar o ritmo e a melodia do original, Jourushi encontrou o tom e a dicção da fala dos personagens e enriqueceu a tradução com notas esclarecedoras que revelam um conhecimento profundo da língua árabe e da cultura oriental. A história dos manuscritos do livro de As 1001 Noites em si já é surpreendente. A primeira menção ao livro nota do século IX, mas o miolo principal foi escrito na segunda metade do século XIII, depois da invasão e devastação de Bagdá pelos mongóis. Outras histórias foram acrescentadas e incorporadas ao livro no século XVIII, quando surgiu a famosa tradução francesa de Antoine Galland, a primeira do Ocidente. E é essa que é constantemente replicada, então não é do inglês, é do francês, tá? Que ela é replicada. Desde então, o livro tornou-se um dos textos mais lidos, citados e comentados no mundo. Como vocês podem ver aqui, cita que teve histórias agregadas ao longo do caminho, tá? Então, o que acontece? A gente tem o mito das 1001 Noites, tá? Só que as histórias foram agregadas ao corpo do rolê conforme o tempo foi passando. Então, não é como se alguém sentou e escreveu 1001 histórias. Isso é parte de porque também falta pedaços no rolê. A gente não tem 1001 histórias. Nem com esses 5 volumes aqui a gente não tem 1001 histórias diferentes. Se você quer a edição mais completa, a edição mais completa é a da Biblioteca Azul. Inclusive, eu ouso aqui fazer uma declaração polêmica. Acho que é a edição da Biblioteca Azul em português pode ser uma das mais completas do mundo traduzidas, tá? Porque o cara foi lá e mexeu nos manuscritos. Exatamente por causa desse rolê da tradução do Antoine Galland. Praticamente o mundo inteiro traduziu da tradução do Antoine Galland, que é uma tradução válida, mas é uma tradução censurada e bem menor do que o que a gente tem aqui. Ler As 1001 Noites é uma missão fácil? Não, não é. Não é. Eu lembro que quando eu li, o meu cérebro quase entrou em colapso. E às vezes a gente começa o rolê da Sherazade tá contando uma história, daí dentro da história que a Sherazade tá contando, tem alguém contando uma história, e aí essa história dentro da história encontra um cara que vai começar a contar um negócio com outro cara, que não sei o que. Quando você vê, você tá 4 histórias dentro. É um troço muito doido. E aí depois você volta, enfim, só lendo pra você entender do que eu tô falando. Mas eu acho que é muito interessante, é muito rico, eu acho que todo leitor que gosta dessa coisa, especialmente
dessa mitologia, um dia na vida vale a pena pegar As Mil e Uma Noites pra ler. E aí, se você tiver a oportunidade, por favor, apegue nessas edições aqui. E, obviamente, o trabalho é bem mais rebuscado e o texto vai chegar pra você melhor e mais amplo e com muito mais nuances do que se você pegar a tradução do Antoine lá, tá? Ó, já arrumei um assunto aí pra gente conversar no meio do rolê. E aí temos um tópico além dos unboxings. Hoje eu saí pra comprar presente de Natal, tá, gente? Eu comprei presente de Natal pra toda a minha família. Eu vou pra São Cepé amanhã. Eu tinha um estilete e agora de repente não tenho mais. Onde que tá, que volte? Ah, tá debaixo do gato. Está debaixo do gato. Tenho 2 pacotes da Planeta. Tô achando que o pacote da Planeta deve ser Starsight, né? E finalmente veio aí Starsight, que é o segundo livro. Fui direto nele. Olha aqui. Starsight, continuação de Skyward, tá? Dessa série de sci-fi do Brandon Sanderson, que a Planeta começou a publicar quando? Deixa eu refazer a linha do tempo. Se eu não me engano, o primeiro livro de Skyward foi lançado lá fora em 2018. A Planeta publicou no Brasil em 2019. No final de 2019 saiu Starsight lá fora. E desde então a gente estava esperando a publicação desse livro aqui no Brasil. Depois de Starsight a gente teve, ano passado, no final do ano passado, a publicação de Cytonic, que é o terceiro livro. E ainda falta um 4º livro que deve chegar pra gente ano que vem. No final do ano que vem, eu acho. Temos o último volume dessa, que é uma série de 4 livros. É sci-fi, é uma série isolada do Brandon Sanderson, você não precisa ler nada pra ler antes, e é uma série que não faz parte do universo da Cosmere. Em português a gente tá tendo essas capas aqui. As edições que eu tenho na minha estante em inglês são as outras capas. As capas que são focadas nos rostos, tá? Então a gente tem 2 edições, 2 capas principais rolando por aí. Recomendo a todos que comprem e leiam o primeiro e o segundo, pra ver se a gente tem o terceiro sendo trazido aqui no Brasil com um pouquinho menos de demora do que os 2 anos de espera, ou 3 anos de espera que demorou pra sair Starsight. Especialmente porque ano que vem a gente vai concluir essa série lá fora. Seria excelente a gente ter essa série concluída aqui no Brasil. Tenho aqui outro pacote da Editora Planeta, esse aqui é mais pesado. Aí não sei o que temos. O que mais que a Planeta lançou aí? Olha, é um presente! Olha! Uma cartela de adesivos, ó, Disney Pixar. Oi, Tamires, nessa caixa reunimos os primeiros títulos que a Editora Planeta publicou da Disney, que apresentam histórias dos universos das franquias de sucesso em prosa e com ilustrações. Essa é a nossa lembrança de Natal pra você e em comemoração a esses projetos que nos encantam tanto. Ó, Merida, Cascata de Fogo, Ana e Elsa, Viva Rainha, Em Busca da Magia, ó, Lembranças e Magia. Bonitinho isso, Museu Pixar, Histórias e Arte do Estúdio de Animação. Olha que legal, que amor. Muito bem, obrigada pelo mimo de final de ano, Editora Planeta. Agora tem um pacote da Globo Livros. Ah, olha só, esse aqui eu não conheço, mas o outro eu conheço. A Mente do Assassino, Dr. Richard Taylor, um psiquiatra forense, disseca as mentes que matam. Porque as pessoas matam. Cometer um ato cruel transforma automaticamente alguém em um monstro. É possível que qualquer um de nós, em circunstâncias extremas, torne um assassino. Pra galera que gosta de serial killers e true crime, aí, A Mente do Assassino. E este aqui, ó, A Escola de Boas Mães, da Jessamine Chan. Esse livro aqui saiu com uma capa muito diferente do original, tá? E o original eu já tinha ouvido falar, é The School for Good Mothers. Como é que é? Deixa eu achar aqui a ficha. Ó, é uma portinha, um vãozinho, a capa original. Que eu tinha visto, né? É assim a capa original. E aí a capa em português ficou assim. Vamos dar a sinopse. Toda mãe pode ter um dia ruim. Frida Liu faz de tudo para ser uma boa mãe. Ela trabalha o dia todo, ao mesmo tempo em que troca fraldas, alimenta a filha e coloca pra dormir. Dá banho, acalma suas manhas, se desespera ao menor sinal de uma possível doença e está sempre presente. Enquanto isso, seus pais apenas a criticam e o marido se diverte com a amante recém-saída da adolescência. A pequena Harriet depende única e exclusivamente de Frida, e a filha é a razão dos seus dias. Só que Frida está sozinha, apavorada e exausta. Ela está no limite.
e então comete um deslize, uma única falha que em uma sociedade que mantém uma vigília constante sobre as mulheres e cobra daquelas que ousam gerar um ser humano nada menos que a perfeição, pode lhe custar muito caro. Para reparar seu erro, o Estado decide que Frida deve ser enviada para uma instituição correcional, onde será treinada para ser a mãe irretocável que todos esperam que ela seja. Caso não seja aprovada em tarefas que atestam que ela se enquadra nos padrões surreais esperados das mulheres, Frida pode perder Harriet para sempre. A Escola de Boas Mães é uma distopia assustadoramente real e explosiva sobre as pressões sofridas pelas mulheres e as idealizações impossíveis às quais são submetidas todos os dias. Um romance ácido, sagaz e extremamente necessário. Parece interessante, hein? E aí temos um pacotinho da Dona Aleph. Temos um pacotinho da Dona Aleph. Ah, eu vi essa capa por aí. Aleph que prometeu grandes lançamentos pro ano que vem, hein? Eles estão ampliando aí o catálogo deles, não sei o que lá. Alan Moore, Iluminações. Que belo. Uma coletaria maravilhosa, expansora de consciência e cósmica, que se recusa de sair da sua mente após ler. O aclamado autor de V de Vingança e Watchmen nos presenteia com 9 histórias contrastantes, inéditas em português. Em sua primeira antologia de contos, Alan Moore explora os limites da realidade do tempo, do humor e do medo. Lançamentinho aí. Para os lançamentos do ano que vem, que parecem ser bem interessantes. Aí da senhorita Aleph. Muito obrigada. Esses foram os recebidos de hoje, gente. E dos comentários que tive a tecer. Eu vou ir pra São CP amanhã. Eu acho que eu vou levar a câmera, mas eu não sei se eu vou ter o que gravar lá. Eu tô lendo neste momento Desenhos Ocultos, mas eu tô lendo pro Livro Viajante esse livro e pra um outro vídeo aí do futuro. Estou em São Cepé, onde nasci e fui criada, só que na companhia excelentíssima do meu pai. Dá oi, pai. Oi, tudo bem? É a primeira aparição do pai no canal, tá? Então talvez ele esteja um pouco tímido. A gente tem a Morena ali. Morena, faz uma aparição, por favor. Hein? Conversa? Lorena. Ai, ela é muito conversadora, pessoal. Muito conversadora, gatinha. Hoje a gente vai fazer um experimento, tá? Quando eu morava aqui, ou eu comprava livro na feira do livro, ou eu usava o advento da internet, tá? Na minha época, São Cepé não tinha uma livraria. São Cepé segue não tendo uma livraria, pai? Continua não tendo. Então a gente às vezes encontra livros em lugares inusitados. Por exemplo, no supermercado. Isso. Tem uma gondolinha lá de livros. Mas eu acho que dá pra encontrar nos outros lugares. Dá sim, não é uma coisa exatamente disso aí, mas tem um percentual de cada coisa que aqui em São Cepé, assim, a gente faz um pouco de cada coisa, a gente de tudo um pouco. De tudo um pouco. Você entra na loja, tem as mais diversas coisas. Eu acho que de repente em papelaria. Tem, papelaria tem. Tá, então o que a gente vai fazer hoje, o pai vai me carregar aí nos lugares e a gente vai ver onde, mas talvez o mais importante, que tipo de livro a gente consegue encontrar, tá? Se vai ser só tipo romance, se vai ser só os livros que tem adaptação pra filme, se vai só ser os sucessos do TikTok, o que a gente consegue encontrar. Vocês têm livro? Não? Você sabe onde eu consigo encontrar aqui no Cotricel? Só no Cotricel? Isso, no Cotricel. É o lugar que eu sei que tem. Tá bom, obrigada. Nada. Obrigada. Precisou de alguma coisa mais? Se quiser precisar de qualquer coisa, Oi, tudo bem? Você tem alguma coisa de livro? Livro Romance. infantil, romance. Romance não, né? Só infantil. Você sabe onde eu encontro aqui em São Cepé? Onde encontra livros. Serve cópias? Tá bom, obrigada. A gente foi em 2 papelarias, não tinha. Então a gente tá chegando no mercado. É o maior mercado de São Cepé, pai? É o maior mercado de São Cepé, então. Mercado cooperativista. Aí tem restaurante, ainda tem a loja de roupa, tem várias coisas ali dentro. Quando estavam construindo esse prédio aqui, que é onde ficavam falando que ia ser o mini shopping de São Cepé. Porque tem mais de uma coisa dentro do mesmo prédio. E é. Tem de tudo um pouco. Né? Tem de tudo um pouco. Então vamos ver se a gente acha os livros e que livro tem aí, porque por enquanto estamos falhando.
Encontramos uma gôndola aqui. Gôndola. Vamos ver. Aqui. Infantis. Atividades. Parará. Aqui temos algumas outras coisas. Vamos ver. Amanda Lovelace. O Braulio Bessa. Olha aqui, Família de Mentirosos. Olha aí, Lockhart está presente. Meu Corpo, Minha Casa. Carrie McManus. Temos, olha, Josh Malerman. Vermelho, Branco e Sangue Azul. Olha uma Colleen Hooverzinha aqui. Agora atribui o valor à prateleira. Clarice Sands com Aristóteles e Dante. Esse aqui é o segundo. Tem o primeiro também. Vamos ver aqui. Mais um Colleen Hoover perdido. Destrua esse diário. Olha o que ele já tem de mão ali, não tá rico. Aqui embaixo tem Arsène Lupin. Pontos de Green. Marketing, Augusto Cury. Aqui umas coisas de autoajuda. Esse aqui eu acho que não é, ó. A bailarina de Auschwitz. A violinista de Auschwitz. Tem um Lucinda Riley aqui com Morte no Internato. Um Gayle Forman. É praticamente um bookshelf tour da estante do mercado. Agora aqui, vários Augusto Cury. A Diana Evans Welsh, que é sucesso aí também, né? Tem os três aqui. Ó, a pessoa que montou esse negocinho aqui tá muito bonitinho, ó. Gostei. Vamos ver. Aqui também é mais autoajuda. Vamos ver aqui. Ó, um John Green, A Culpa das Estrelas. Minecraft. Ó, da Paula Hawkins. A Garota no Trem. Ó, A Garota do Lago, sempre, né? Não há um lugar que não esteja. O que temos aqui embaixo? Arte da Guerra, Romeu e Julieta, Revolução dos Bichos, 1984. Aqui mais escondido, Crime e Castigo, uma edição até bem bonita, da Vitrola. O que mais que a gente tem de interessante? Ó, Conectados da Clara Alves, O Alienista. Aqui embaixo, alguma coisa interessante. A outra, o livro do Renato Russo, Gil do Vigor, Alice Salazar. O que temos? Sete Maridos de Evelyn Hugo, o livro da Kéfera. Aqui atrás temos Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven. Aqui tem o Franz Kafka. É pra ser bem balançado assim, as opções. A gente tem uma Evelyn Hugo aqui embaixo, uma Kéfera aqui e um Kafka aqui em cima. Tem o da Natália Arcuri aqui. Aparentemente é uma seleção dessa distribuidora, livraria, não sei o que é. Paula Pimenta com Princesa Adormecida, John Grisham com Cartada Final. Tem o Harlan Coben aqui, perdido. Vamos ver qual é esse. Peraí. 6 anos depois. E tem uma Sylvia Day aqui escondidinho, ó. Todo seu. Olha, mais Colleen Hoover aqui do lado. Com É Assim que Acaba e É Assim que Começa. Aqui tem Anne Frank, Djamila Ribeiro, Chimamanda. Algumas prateleiras parece que a pessoa pensou para montar a prateleira e outras não, né? Aqui temos O Poder do Hábito, Fudeu Geral, um romancezinho da Carrie Elks. Casamento. Ó, uma Beth O'Leary perdida aqui, A Troca. E aqui, olha a Ellie Hazelwood, A Razão do Amor.
Equação do Milagre, também Diário da vários do Milagre da Manhã, e na frente Comandando a Razão do Amor. Aqui não faz nenhum sentido. E aí, pra fechar, temos uma última aqui, ó. Tem um RJ Palácio, tem RJ Palácio com Dom Quixote, O Segredo, que foi um hit aí do passado. Aí, Sherlock Holmes, outro do Sherlock Holmes, A Monja. O que mais? 4 Vidas de um Cachorro, tem aquele filme. A Promessa de um Amigo, esse aqui é pra chorar. Aí temos aqui Do 1000 a 1 milhão. Olha, Os Quatro Ventos da Kirsten Hanna. Deixa eu ver o livro aqui. Bird Box, do Josh Malerman. Virgin River. E aqui embaixo tem a Jenny Han, ó. Com vários... com a trilogia do Para Todos os Garotos que Já Amei, Agora e Para Sempre, e Pense Ainda Amo Você. Muito que bem. Vamos só ver aqui lá, outra lá. Essa aqui eu acho que a gente não cruzou. Ó, tem uns infantis aqui. Persuasão da Jane Austen. Dom Casmurro. 1000 Beijos de Garoto. O Teorema Catherine, Como Eu Era Antes de Você, Você Acredita Mesmo em Segunda Chance e Nicholas Sparks, Desejo. Aqui embaixo. Vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui embaixo. Não para o meu gosto particular. Aí aqui temos mais Amanda Lovelace, Rupi Kaur, mais Amanda Lovelace. Ó, alguns livros de Anne de Green Gables. Tem 1, 2, 3. E aí um aleatório aqui desse menino que eu não sei quem é. Tá? Ah, e aqui embaixo escondido tem uns Julia Quinn, ó. Peraí. Lauren Kate. A Mulher na Janela. Nossa, eu nem sabia que tinha essa edição aqui. Uma edição meio Avon. Pocket. Pode ser, né? Também tem uma edição de O Visconde que Me Amava, de Bridgerton, da Julia Quinn. E o único outro livro da Julia Quinn é Um Cavaleiro a Bordo. Olha, tá melhor até a seleção do que eu esperava, tá? Mas aparentemente é isso que temos. Essas 2 gôndolas adultas aqui e uma gôndola infantil. O que tu tá no meio da rua gritando? A gente tá chegando. Para de gritar no meio da rua. Ai. É. Tu vem receber as pessoas assim? É? Vamos então? Vamos? Ah, tem que pegar. Ah, entendi. Tem toda uma lógica, entendi. Já faz alguns dias desde a última vez que nos falamos neste vlog. Estava em São Cepé, onde estou mais. Hoje já é dia 30 de dezembro, o ano está prestes a acabar. E eu estou lendo The Lost Metal. Eu escolhi essa para ser minha última leitura do ano. Por enquanto está sendo uma experiência ótima. Caso você não esteja familiarizado com este livro aqui, esse aqui é o 7º livro de Mistborn, ou o 4º livro e livro final da Segunda Era. Mistborn é separado, é uma história separada em eras, tá? Então, como é que isso funciona para os leigos desta história? A gente tem a Primeira Era, que é composta por o Império Final, a Ascensão e o Herói das Eras. Foi publicado pela Lei aqui no Brasil, edições físicas agora esse complexo encontrar, mas tem o e-book, tá? Na Amazon pra você. Não é desculpa pra não ler, caso você leia e-book. E a Primeira Era é um setup assim mais primórdios de tudo. A gente tem essa magia que é feita através dos metais, tem Allomancers que controlam um metal só, e tem os Mistborns que controlam todos os metais, podem usar todos os metais, e o cenário é que a gente está sendo governado aqui pelo vilão. O objetivo é tirar esse vilão, então, do poder, e aí muitas coisas acontecem, parará. Então, a gente vai escrever 4 eras de Mistborn.
e com esse livro aqui ele está finalizando a Segunda Era. O conceito de Mistborn é que a gente vá observando as evoluções de um mesmo mundo através de histórias diferentes. Então, na Primeira Era a gente teve um set de personagens, na Segunda Era, que se passa mais de 300 anos depois da Primeira Era, a gente vê a evolução desse mundo depois dos acontecimentos do fim da Primeira Era. Então, enquanto a gente estava lá numa situação de não ter tecnologia, de não ter eletricidade, de não ter nada, realmente um setup assim bem de época, aqui a gente já tá num momento de evolução industrial. A energia elétrica está chegando a todos os lugares, os veículos de tração animal estão começando a ser substituídos por veículos mecânicos, né? E com essa evolução a gente consegue ver a presença de metal se expandindo. E então, como esse sistema de magia está evoluindo junto com a evolução do mundo. Esse livro, então, finaliza essa era aqui. E o que eu acho mais legal sobre essa Segunda Era de Mistborn é que a gente tá falando de uma proporção bem menor. Ou pelo menos num primeiro momento a gente tá falando de uma proporção menor. Aqui as coisas estão um pouco exaltadas nesse último livro, mas no começo parece que é uma proporção muito menor. Mas o que aconteceu na Primeira Era é como se fosse os pilares aqui. É como se fosse as histórias da Primeira Era, como se fosse a nossa Bíblia. Isso gera não só as lendas deles, como também as religiões, né? As crenças. Então, baseados naquelas histórias, nas figuras daquelas histórias, se criam mitos e se criam deuses e pessoas que são adoradas aqui. Aí numa Terceira Era a gente vai ter um salto mais pra frente, de sair de um momento bem primordial e alcançar um status de tecnologia. Provavelmente a Quarta Era a gente vai estar falando de um status de tecnologia mais avançado do que a gente tem hoje no nosso mundo, por exemplo, e ver como as regras de magia que o autor setou num primeiro livro vão ir se adequando às evoluções tecnológicas ao longo do andamento dessas eras. 3 livros dentro da Primeira Era, 4 livros dentro da Segunda Era. Esse livro aqui foi um lançamento agora do finalzinho do ano, tá? É de novembro, esse livro, 15 de novembro, se eu não me engano. E aí, assim, estava esperando The Lost Metal por um tempo, tá? Porque esse livro acho que demorou uns 4, 5 anos. Mas mais do que isso, tem uma coisa que a gente fica sabendo, né? Um cliffhanger que rola no final do terceiro livro. E é algo que, se você leu, por exemplo, The Secret History, você tá esperando que aconteça há muito tempo. Aqui é o momento disso acontecer. Então eu tô esperando há muito tempo por esse momento. Eu li o primeiro Mistborn e eu tô esperando por esse momento. A hora que chegou nesse momento que falamos assim, tá, agora a gente vai fazer tal coisa. Eu falei, sim, por favor, vamos fazer tal coisa. Eu tô desde 2015, 16 esperando fazer tal coisa. Pelo amor de Deus. Eu tentei manter minhas expectativas alinhadas. Deixar as minhas expectativas alinhadas, porque, como eu falei, a Segunda Era, ela é uma era mais calma. As consequências dessa Segunda Era não pareciam tão grandes assim. Então tava bem sussa. Aí, antes de eu começar a ler esse livro, eu fui dar uma olhadinha na nota, porque já saiu alguns dias, né? Já faz mais de mês que saiu esse livro, então já começou a sair aí as reviews. As notas são mais ou menos assim, ou é 5 estrelas, ou é 2 estrelas. Aí eu fiquei, gente, que rolou? Enfim, entrei calma. As primeiras 50, 100 páginas me diverti muito com o livro. O Wayne tá sensacional aqui. Ele e a Mara Z estão numa dupla dinâmica. E é muito engraçado as interações, apesar de eu estar um pouco preocupada com uma coisa específica a respeito disso. E aí, depois da página 100, o livro começa a alimentar o fã da Cosmere com informações. E aí eu comecei a ficar preocupada por outro motivo, que era o seguinte... Esse é exatamente a minha treta com Rhythm of War, que é o 4º livro de The Stormlight Archive, porque eu achei aquele livro muito infodump, assim, de muitas coisas. E aí eu fiquei com medo de The Lost Metal ser a mesma coisa. Só que o legal sobre The Lost Metal é que do livro 3 pro livro 4 se passaram 6 anos, e nesses 6 anos as coisas escalonaram rapidamente. Não necessariamente as pessoas envolvidas na situação perceberam que as coisas estavam escalonando, eles estão descobrindo conforme a gente tá andando com eles no livro, tá? E isso faz com que as pessoas percebam que não dá mais pra ficar jogando esse joguinho de eu te conto depois, ou a gente descobre depois, ou quando você for não sei o que, não sei o que. Então a gente tá tendo umas conversas que a pessoa pergunta, ela tá tão acostumada a não receber uma resposta, e a outra pessoa fala assim, e aí a outra pessoa simplesmente despeja um monte de informação, e o personagem fica, que? Você tá me contando isso? E a personagem fala, a gente não tem tempo, caralho. A gente precisa agir, tá tudo explodindo.
sentido, tá? Nas primeiras páginas em que isso aconteceu. Agora, porém, eu já quero que os personagens comecem a descobrir mais certas coisas. Já aconteceu em alguns momentos, tá? Eu não gosto muito do sistema palestrinha, que é tipo, vamos parar o livro pra eu explicar pra você todas as coisas que você não sabe. E, de vez em quando, o Brandon Sanderson faz isso, tá? Eu não sou a maior fã desse artifício, eu gosto quando os personagens conseguem descobrir várias coisas. Aqui tá servindo ao propósito, até o momento em que eu tô, está servindo o propósito da história, que é, tipo, a gente tem muitas pessoas escondendo muitos segredos e eles perceberam que não vai servir a eles esconder esse segredo, porque talvez eles não sobrevivam pra depois contar as coisas. Então eles vão contar logo pra tentar ajudar a sua própria sobrevivência. Eu tô bem feliz com essa leitura, tô muito empolgada. Tá surgindo várias informações aqui legais. A gente tem vários novos personagens na história. A gente tem, obviamente, também a volta de vários outros personagens queridos. Acho que uma coisa legal que eu não tava esperando aqui era ver crianças na história. Agora a gente parou de ver, porque tá num momento de conflito aqui. Essas crianças não estão no momento aqui. Mas eu não tava esperando ver crianças na história, e quando começou eu achei muito legal. A relação dos personagens também evoluiu. Eles estão em caminhos diferentes, assim. Então eu gosto disso. E a gente tá com uma coisa aqui em jogo que eu olho para as páginas desse livro e eu fico pensando, eu não sei como é que vai resolver isso em tão poucas páginas. Qual vai ser a solução disso? Não sei se tem uma solução. Eu não sei se esse livro... Eu não sei se The Lost Metal vai terminar com uma solução... Se a Segunda Era termina com uma solução permanente. Ou se termina com um botão de pause. Assim, tipo, ó... Essa situação foi resolvida temporariamente e a gente ganhou tempo pra ver uma forma mais eficaz de impedir que isso volte a acontecer. Ou que isso venha bater na nossa porta novamente. Eu tenho a sensação que talvez o final desse livro gere essa incerteza, assim. Porque eu acho que tem que mover muitas coisas aqui pra gente efetivamente... Assim, a peça do livro que poderia consertar a situação pediu alguns anos pra resolver. E aí eu tô tipo, a gente vai ver esses anos passando na história, porque eu já tô na página 350. Falta 150 páginas pro livro acabar. Não tem tempo pra isso acontecer. Tá, mas eu tô me divertindo muito. Tô gostando das informações que tô recebendo. Tem algumas coisas bem relevantes. Esse claramente é um livro pra conectar os universos, tá? Então, The Lost Metal conecta com bastante, não sei se bastante no momento em que eu tô, mas conecta consideravelmente com informações de outros livros do Brandon Sanderson, tá? Especialmente com o universo de Roshar, que é o mesmo universo de O Caminho dos Reis, mas também com outros. A gente vê personagens aqui de outros lugares, de outros planetas. A gente vê personagens aqui de outros planetas, tá? E você, como é que você... E aí você fala assim, ai, também, mas eles falam exatamente de onde eles são? Não, mas se você já leu os outros livros, você consegue identificar. Então, por exemplo, tem um personagem aqui específico que usa os poderes mágicos que a gente lê em Warbreaker. Então você consegue saber que esse personagem vem do universo de Warbreaker. Tem um outro personagem que usa outros poderes que a gente já viu serem mencionados na outra história. Então você já consegue conectar que aquele personagem específico vem daquele lugar. E aí é assim que você vai criando a teia desses livros, assim. Você vai puxando as conexões. O Hoyt, nosso amiguinho, tá nesse livro aqui, ele não tá nem usando o nome falso, ele tá com o nomezinho dele mesmo. Muito engraçado, porque foi muito tipo... Ah, olha o Hoyt ali! E eu fiquei... Hã? Tô curiosa pra saber onde é que esse livro vai terminar e qual vai ser o tom dele terminar. A gente já teve umas discussões interessantes aqui. Tá despertando uma série de pensamentos em cada um deles que às vezes são legais e às vezes deixam a gente meio preocupado com o que o futuro trará. E agora em janeiro eu não vou fazer lives na Twitch, vou tirar esse tempo aí pra organizar minhas coisas. É uma mini férias, mas o canal não vai parar. Eu vou seguir fazendo, até porque eu planejei várias TBRs pra janeiro, então o canal não vai parar. Mas eu não vou estar fazendo as lives da Twitch. E vocês não fazem ideia do quanto eu ganho tempo por não estar fazendo lives da Twitch. Parece que não faz sentido, mas eu ganho um tempo muito grande não fazendo lives na Twitch no meu dia. Eu não consigo nem explicar direito. Mesmo que eu esteja trabalhando, vai soar como férias. Tá? E aí eu acho que eu vou conseguir alcançar a minha meta de leitura de janeiro, que tá absurda.
por causa dessas férias que eu vou tirar. Mesmo que eu esteja lendo livros para certos vídeos, porque eu vou ter mais tempo. E aí, com mais tempo, eu consigo ler mais. E tem livros que eu já olhei assim e falei assim, esse aqui eu leio num dia, esse aqui eu leio num dia, esse aqui eu leio num dia. Então, para janeiro, eu estou efetivamente pensando em dedicar bastante tempo pra eu ler e eu conseguir matar minha TBR, porque eu quero ter um janeiro bem tranquilinho, assim, descansar e organizar coisas aqui do apartamento. A partir de agora, esse tem que ser um mood, assim, estar de boas. O mês de janeiro eu preciso estar muito de boas com a minha vida. Mas eu tenho um pacote aqui pra abrir com vocês. Na verdade, eu já abri o pacote, mas eu não vasculhei o pacote. Esse pacote aqui é um presente de Natal, ganhei da senhorita Flávia. Veio com um bilhetinho, vou ler depois, Flávia. E veio com coisas de comer, tá? Veio com essa bolachinha aqui da Coffee Joy, que ela já tinha me mandado numa outra caixinha. E é muito boa essa bolachinha pra tomar com café. Sério, é muito boa. Ela é muito levinha, ela é super fininha. Tem na Amazon, tá? Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. É muito gostosa esse biscoitinho. Aí mandou também petisco pros gatos. Ó, eles também ganham um presente. O que é isso? Eu acho que é ninho, mas eu não sei o que é. Parece uma bolinha. Vou ter que provar e trazer o review pra vocês. Parece ótimo. Eu não vou abrir e comer agora, porque eu acabei de escovar meu dente. Eu acabei de escovar meu dente. E aí tem um outro pacotinho. Vamos ver. É uma triquinha? Como assim, Flávia? Não entendi. Por que você me mandou uma placa com meu nome escrito Loucas? O que você tá querendo me dizer com isso? Não entendi. E atrás diz Desenhando Sonhos. Deixa eu ver se vai focar, meninas. Focou. Temos um marca-página com uma ilustração de The Starless Sea. O Mar Sem Estrelas. Né? Esse aqui eu tomei um spoiler, hein? Porque... tem várias coisas aqui dentro. Esse aqui eu tomei um spoiler, se eu não me engano, eu vi no stories de outra amiga tua. Esse negocinho é de botar... Você bota no livro, né? Onde você quiser, no caderno, não sei o que lá, no tablet, não sei o que. E aí você pode botar coisas no bolsinho. Flávia mandou marcadores. E veio também esse aqui de cantinho, ó. Que você bota no cantinho do livro pra marcar. E... flags. Obrigada, Flávia, pelo presente. Gostei. Esse vlog oficialmente migrou de um ano pro outro. Hoje já é dia 13 de janeiro. Tá? 13 de janeiro eu terminei The Lost Metal. Aquele dia que eu falei com vocês, que era de o quê? 29? Não, 30 eu acho, né? 30 que eu falei com vocês. Eu acabei passando o dia inteiro editando o The Match, porque eu acabei deixando pra terminar realmente as últimas 100 páginas. Eu acho que eu consegui ler umas 50 páginas ainda na sexta-feira, mas eu deixei as últimas 100 páginas realmente pra ler no sábado. E aí foi minha prioridade no sábado, então, terminar The Lost Metal. E, gente, assim, vamos lá, vamos por partes. Vamos por partes. Achei o melhor livro dentro da Segunda Era? Achei. A gente tem desenvolvimentos aqui que são muito interessantes. A gente tem algumas perdas sendo... ou uma perda sendo uma situação de fim de era. Eu achei que ia ser mais e fiquei até chocada que foi tão pouco. Mas acho que quem foi também, ao mesmo tempo, a pessoa veio se despedindo da gente ao longo do livro. Então quando chegou no momento eu não fiquei surpresa, mas eu fiquei bastante triste. Tá, eu fiquei bastante triste. Assim como eu também fiquei triste com uma decisão que uma outra pessoa toma aqui dentro da história, que podia levar essa pessoa a ficar em contato com pessoas específicas, e essa pessoa não faz isso. E eu entendo completamente os motivos pelos quais a pessoa não faz isso. Eu entendo completamente, entendo o almejar dessa pessoa, entendo os objetivos. Achei muito legal que a pessoa conseguiu tomar as próprias decisões, escolher algo que ela queria e não algo que estava sendo colocado pra ela e que ela ia ter que talvez fazer coisas que não condiziam para o que essa pessoa exprime durante toda a Segunda Era, mas ao mesmo tempo eu fiquei triste, tá? Porque eu queria ver mais interações e eu provavelmente não veria, porque eu não... Tirando 3 personagens específicos desse livro, que já estão vivos há muito tempo, vamos colocar assim, eu acho que os outros personagens desse livro a gente não necessariamente vai ver de novo. Então não é como se eu fosse ver essa pessoa interagindo.
Mas ao mesmo tempo eu fiquei, eu com certeza teria aceitado. Se fosse eu teria aceitado. Mas eu entendo, eu entendo completamente os motivos pelos quais se tomou a decisão que se tomou. Eu acho que se resolveu fácil, tá? Eu acho que se resolveu fácil demais. Eu falei pra vocês que eu fiquei pensando assim, como que iam resolver? E aí eu acho que resolveu fácil demais. Eu não sei se eu só não tinha entendido que, por acaso, se algo acontecesse, parte da ameaça desse livro ia desvanecer. Eu não tinha captado, talvez, isso durante o livro. Eu não sei se o livro tentou me dizer isso, mas eu entrei aqui com essa coisa de, tipo, tá tudo muito mais sério do que a gente imaginava. As coisas estão muito mais avançadas do que a gente imaginava, e aí depois parece que resolveu muito fácil. Tá? E esse é o único motivo pelo qual eu, infelizmente, não vou dar 5 estrelas pra The Lost Metal, tá? Eu dei 4 estrelas e meia, é o meu favorito da segunda era, mas eu fiquei com uma sensação estranha com relação a esse arco específico. É tipo, tá, então vou deixar quieto e vou seguir por outro caminho. A gente se vê por aí. Uhul! Mas eu gostei de várias conversas que foram sendo tidas ao longo desse livro. Todos os personagens têm o seu momento de parar pra pensar em tudo que aconteceu e quem era a pessoa que eles eram quando essa história começou, que era sempre algo que eles pensavam que eles precisavam ser, ou que era imposto pra eles de alguma forma, e ao longo do livro eles foram mudando, e nesse livro todos esses personagens passaram por esse momento de pensar. Acho que a que me pegou mais foi a Asteris, porque ela é uma personagem que começa, acho que no primeiro livro todo mundo fica pra ela, e depois ela vai crescendo. E nesse livro aqui, a relação dela com todos os personagens está muito mais interessante, e o momento em que ela se sente apreciada pela primeira vez, nossa, aquilo me quebrou, eu fiquei coitadinha. Brandon Sanderson trabalhou essa questão da ansiedade dela, né, que ela coloca aqui em palavras, que ela é uma pessoa ansiosa, que o jeito dela de controlar essa ansiedade dela é planejando, é tudo sendo planejado nos mínimos detalhes. E todo mundo, ou se você não é a pessoa que planeja nos mínimos detalhes, você tem um amigo, você conhece alguém que é essa pessoa que planeja tudo nos mínimos detalhes e que de alguma forma é a forma como a pessoa consegue se sentir no controle. Stairs é essa pessoa e ela nunca sentiu que isso, que ela sempre viu como um defeito nela, pudesse ser apreciado de alguma forma. E quando ela vê isso acontecendo aqui na história, é muito bonitinho. O arco da Marasi também, em ela entender o que ela quer, qual é a posição dela dentro desse cenário, né? Todo o descolamento que ela teve do Axe, né? Essa série daqui enquanto ela tá mais solta, assim, pra tomar decisões, pra fazer as emboscadas dela enquanto, né, um policial aqui, constable, policial aqui dentro da história. Enquanto isso vai empoderando ela vai ficar se sentindo mais segura e mais capaz e mais forte e ganhando confiança, e as pessoas ao redor também começam a olhar pra ela com muito mais respeito, e isso vai dando pra ela uma reputação, assim, que é muito interessante de ver crescendo dentro da história. O Axe ainda é Deus Ex Machina do Brandon Sanderson, tá? Todo livro do Brandon Sanderson tem um, tá? Tem um ou mais de um Deus Ex Machina. E a gente tem uma cena aqui que é o estopim do Axe Deus Ex Machina dentro desse livro. Vai viver as grandes batalhas, vai fazer as grandes lutas, às vezes vai resolver. Ele não é o personagem que resolve tudo nesse livro, o que é positivo, particularmente. Acho que essa é uma série que impôs limitações, né? Por a gente tá falando de... Não tinha mais esses Mistborns que podem fazer tudo, então existe aqui um rolê. E aí, no que diz respeito a esse plot da história, né? Essa busca, esse rolê, encontrar esses metais perdidos, né? Que não existem mais, separar os metais, Quando acontece uma explosão dentro da história, tem uma cena específica que me fez perceber exatamente o que estava acontecendo já. E aí eu anotei porque eu anotei capítulo a capítulo de novo, né? Botei aqui minhas páginas e páginas e páginas de anotação aqui. Um dia eu vou transcrever elas, que daí eu pretendo um dia transcrever minhas anotações de O Caminho dos Reis. Tá, mas tá aqui minhas anotações. Eu anotei. E aí depois, quando é revelado na história que realmente tinha acontecido, eu fiquei, eu já tinha captado que tinha acontecido. Gosto com quem acontece todo aquele plot, né, de ver as coisas, rever as... Eu acho que é a melhor situação possível pra nos
dá um senso de perigo e ao mesmo tempo um senso de que a interação ela é muito genuína entre os personagens. Inclusive eu adorei as conversas daquele capítulo, adorei as conversas. Deixa eu ver que capítulo é pra dizer pra vocês. É o 71. Adorei as coisas que foram conversadas ali, acho que foi muito importante. Também foi o capítulo em que eu chorei. Dei uma chorada. Foi bem menos do que eu achei que eu ia chorar nesse livro. Porque o Império Final e Herói das Eras, eu chorei que nem uma criancinha, né? E aí eu achei que eu ia chorar mais com The Lost Metal, mas foi pouco, assim, mas foi dolorido. O N tem conversas incríveis nesse livro, ele é o grande highlight aqui. Todas as conversas que ele tem com absolutamente todo mundo são muito legais, ele tá se questionando também muito sobre ele não ser essa pessoa boa, porque sabe, no primeiro livro tem algo que assombra muito ele, e a gente vê esse desenvolvimento acontecendo. Ele tem uns capítulos completamente fragmentados nesse livro que são muito divertidos. E me deixaram, tipo assim, gente, o que tá acontecendo? E ele é um personagem muito especial, assim. Ele é aquela pessoa que as pessoas ficam o tempo inteiro dizendo pra ele que ele é bom, que ele merece, que ele tem uma função, e ele não acredita, ele sempre se coloca no último patamar possível. Aí esse livro acaba e a gente tem vários epílogos, tá? Eu acho que são 5 epílogos. 5 ou 6 epílogos. Tem um que é sensacional, tá? São 2 pessoas conversando, que são nossos velhos amigos. São claramente 2 pessoas que se conhecem muito bem, mas ao mesmo tempo são 2 pessoas que estão tão distantes um do outro agora, que existe esse grande abismo entre eles. E mesmo que eles se respeitem, de longe não concordam mais em como o outro está agindo ou vivendo a sua vida, ou... vivendo a vida é engraçado, né? Porque definitivamente não se aplica. Mas eles não compactuam mais com as mesmas coisas, apesar de ambos estarem do mesmo lado. Eu sou eu tentando ser o mais vaga e específica ao mesmo tempo, tá? Só que existe E ao mesmo tempo que existe uma rivalidade entre esses 2 personagens, também existe um respeito muito grande. Então é um tipo de conversa muito delicada de se ter. Porque existe um limite em que um consegue puxar o outro. E a partir daquele momento, parece que os personagens nunca querem cruzar aquela linha, sabe? Porque talvez a partir do momento em que um deles cruzar aquela linha, aquela linha de diálogo não vai mais ser possível. E eles vão deixar talvez de serem amigos. É uma conversa muito boa. Esse foi um livro onde a gente descobriu várias coisas sobre a Cosmere, sobre vários personagens, e esse livro é uma promessa. O final desse livro é uma promessa, especialmente pela cobrança que um desses personagens vai fazer pro outro personagem. E com relação a isso eu achei muito bom, porque assim, gente, a partir do momento em que você olha pro mundo, e essa pode ser a visão do espectador, tá? Não precisa ser a visão de um personagem, a visão do espectador. A partir do momento em que você, espectador, sabe o que está acontecendo na Cosmere, de forma geral, você entende a lógica e os perigos que estão aqui. Se você tiver indico do Stormlight, então, pra visualizar tudo isso que tá acontecendo. E você olha pra como é frágil certos planetas aqui, certos mundos, de como eles estão vulneráveis a certas coisas que a gente já tá vendo acontecer em outros lugares. Dá um nervoso, porque você começa a pensar enquanto leitor que, dependendo do que acontecer lá naquele lugar, de qual for o resultado lá naquele lugar, aquela coisa, pessoa, elemento, situação vai se voltar pra outro lugar. Você percebe que, dependendo de pra onde se voltar, esse mundo não tá preparado pra isso. E os resultados podem ser catastróficos. E você não conhecendo nenhum desses planetas, você não... né? Isso não é importante. Só que a gente já tem histórias e personagens em lugares suficientes pra gente ficar preocupado, porque a gente já se apegou a certos mundos aqui, a gente se apegou a certas histórias. Então, assim... eu acho que a Terceira Era vai ser muito legal. Eu acho que vai ser uma mistura entre a Primeira e a Segunda Era em termos de balanço, de ser algo distante e de ser algo muito junto. O próprio Brandon Sanderson falou que ele ia dar um passo pra frente agora, no sentido de... ele tava sempre caminhando com as coisas muito assim, e que The Lost Metal fazia bastante assim, e que a partir de agora muitas das coisas iam ser assim. Então a gente teve toda uma base de livros que você podia ler tranquilamente sem ter necessariamente entrado em outras histórias, e agora parece que o autor vai começar a funilar cada vez mais pra você ficar um pouco mais dependente de interagir. Só vai ficar sabendo disso quando o primeiro livro da Terceira Era chegar. Mas eu tô bastante otimista e empolgada. Acho que tem um tempo aí pela frente até a gente chegar nesse livro, mas eu tô bem ansiosa mesmo, assim, pra esse livro. Especialmente pensando
no resultado de Stormlight 5. Porque a gente, obviamente, vai ter Stormlight 5 antes de ter a próxima era de Mistborn. No timeline, não necessariamente questão de timeline, tá, gente? Mas eu acho que dependendo do que acontecer no final de Stormlight Archive 5, pode ser que gere algum tipo de impacto pra terceira era de Mistborn. Tá? Se você entendeu, se você entendeu. Se você não entendeu, não sei se tem como eu explicar. É isso, terminei, gostei muito. Fiquei muito feliz que foi a minha última leitura do ano. Acho que é um excelente livro, como falei, novamente. Acho que é o melhor dos 4 da segunda era. Esse livro ser 5 estrelas pra mim, ele precisava ter sido um pouco mais catastrófico. A gata, né, ela tem gostos peculiares. Eu vou finalizar este vlog com um pacotinho. Chegou um pacotinho da The Body Shop, da Dona Nansa. Eu já abri, tá? Não vou fazer mistério. Eu já abri. Eu estava curiosa pra saber o que é. E são creminhos de mão. A Nancy fez tudo. Ó. Creminhos de mão. Gente, eu como creme de mão, tá? Inclusive agora eu tô usando esse aqui, ó. Porque eu fui comprar presentes de Natal. E aí eu fui no Boticário. E aí eu comprei esse aqui da Native Spa, que é de cafeína, ginseng e cafeína. Ele é bem, como é que eu vou dizer, denso, esse aqui, né? Porque ele é pra mãos e pés. E o cheiro é muito bom. Ao mesmo tempo, ele é muito grande pra carregar na bolsa, né? Olha a diferença de um pro outro. Ele tá ficando aqui na minha cabeceira pra eu hidratar minha mão antes de dormir. E aí chegou esses aqui que eu carrego, boto na bolsa. Ou deixo espalhado pela casa. Um deles eu já vou substituir lá na meu cestinho do móvel que fica na frente do sofá ali, da mesinha do sofá. Porque o meu de lá acabou. Eu acho que o que tá na minha bolsa... Gente, ignora o meu roupeiro, eu preciso arrumar, tá no calço. Mas eu só queria abrir aqui pra pegar, porque eu acho que o que tá na bolsa... Ó, o que tá na bolsa, ó, já tá só um restinho aqui embaixo. Que é um restinho da L'Occitane. Que, se eu não me engano, ainda é um restinho do presente de aniversário do ano passado, Karen. Mas já tá só aqui, ó. Só a rapa do tacho. É isso, gente. Esse é o primeiro vlog de 2023. Eu acho que no começo desse vídeo eu fiz uma pergunta pra vocês, então por favor respondam aí embaixo sobre os pacotes e tal, pra ver se vocês querem que eu siga mostrando as coisas ou não. E é isso. Esse ano é o ano do vlog 200, né? Vai vir aí. Mas ficam muito ansiosos. Fiz as contas. Se a frequência de vlogs permanecer a mesma, às vezes é um por semana, às vezes é mais de um por semana e às vezes tem semana que não tem, vai ser lá pro final de março, começo de abril esse vlog 200, tá? Então se acalmem que vai dar tudo certo. Quando estiver mais perto a gente fala mais sobre ele. Eu ainda não decidi o que eu vou fazer. Paz no coração de vocês, que ainda temos muito tempo pela frente. 2023 acabou de começar. Vários vídeos legais programados pra janeiro aqui no canal, então eu espero que vocês fiquem por aqui, tá bom? Então deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal se você for novo por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.